Olá, um bom dia a todos aqueles que podem me ouvir e ver através desse vídeo. Como todos sabem, ou pelo menos aqueles que me acompanham, toda semana nós gravamos um vídeo sobre assuntos que são atuais e que eu entendo e compreendo como sendo pertinentes para tecer algumas reflexões daquilo que penso e entendo. Meu nome é Adriano Lima e eu sou psicólogo clínico e queria compartilhar com vocês hoje, mais uma vez, uma reflexão. E o tema da reflexão de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês, é sobre relacionamentos interpessoais. Relacionamentos interpessoais. Eu tenho uma palestra sobre isso, temos um DVD que foi gravado na sede do Setor 34 sobre o que é relacionamentos interpessoais. E eu queria aqui tecer em alguns minutos o que é que compreendemos sobre relacionamentos, né? Quando a gente fala de relacionamentos interpessoais, são aquelas relações que são estabelecidas no âmbito externo, porque tem um relacionamento intrapessoal e relacionamento intra e o relacionamento inter. Intra é dentro, inter fora. E esses relacionamentos que nós estabelecemos nas nossas relações são fundamentais e falam de fato daquilo que nós somos, daquilo que nós representamos, falam de fato como é que está o nosso estado emocional. A forma como nos relacionamos com as pessoas falam do nosso estado emocional também. O que é que acontece? Nós nos relacionamos a todo instante, né? Nós relacionamos os nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos sociais. Então, quando eu falo de relacionamentos interpessoais, eu falo em vários âmbitos, eu falo em várias situações, né? Nós nos relacionamos em várias situações. E você já percebeu, nas relações interpessoais, existem coisas, sentimentos que acontecem nas relações e que elas são muitas vezes necessárias para o nosso crescimento. Por exemplo, quando a gente fala de conflitos nas relações interpessoais, humanamente falando, é impossível nas relações não existir conflitos. O conflito são as divergências que acontecem. Obviamente, nós viemos de uma cultura familiar diferente, nós viemos de um convívio social diferente, nós viemos de perspectivas de referenciais diferentes. Imagina quando há uma junção disso tudo. Imagina quando há um ajuntamento de pessoas que têm toda uma conjuntura diferenciada. Obviamente que tem conflitos, né? Os conflitos eles são necessários. O grande quer da coisa é avaliar até que ponto esse conflito ele é benéfico ou até que ponto esse conflito ele é patológico. Até que ponto esse conflito ele promove saúde nas relações, até que ponto esse conflito ele promove o adoecimento dessas relações. Então, os conflitos eles são necessários, contudo, eles devem ser avaliados e ponderados, contudo, eles devem ser pensados o que é que esses conflitos estão provocando nas relações. É impossível. Não existe casamento sem conflito. Não existe namoro sem conflito. Não existe a amizade sem conflito. Porque os conflitos eles falam dessas diferenças. Os conflitos eles falam das percepções diferenciadas, né? Essa é uma das questões. Por exemplo, se eu fosse citar aqui um texto da Bíblia Sagrada, eu iria citar no livro de Atos, no capítulo 15, se você for lá ler, você vai ver que no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 39, você vai ver que a Bíblia diz assim: e houve tal contenda entre eles, que tiveram que se apartar um do outro. A Bíblia está falando de quem? A Bíblia está falando de Paulo e Barnabé. Eles tiveram que se separar. Eles tiveram uma divergência porque Paulo queria, ou melhor, Barnabé queria levar Marcos e Paulo não queria por razões, que não vou entrar no mérito aqui dessas razões. Mas o que eu quero dizer é, o próprio Paulo, um homem de uma maturidade espiritual muito grande, um homem de uma maturidade emocional muito grande, de uma competência extraordinária, de uma habilidade extraordinária, que escreveu várias cartas. Se escreveu a carta aos Hebreus, se de fato foi ele que escreveu, há uma dúvida, escreveu mais da metade do Novo Testamento.
o apóstolo Paulo fala sobre essas divergências. O apóstolo Paulo, melhor dizendo, a Bíblia fala dessa divergência que houve entre o apóstolo Paulo e Barnabé. O próprio Paulo, imagina só, o próprio Paulo teve divergência, teve conflitos, teve uma dificuldade de postura, de posicionamento. Então, os conflitos, eles acontecem, só que eles devem ser ponderados. Até que ponto é benéfico, até que ponto é patológico. Isso é uma das coisas que eu queria pensar com vocês. A outra questão é sobre sentimentos que permeiam as relações. Né? Existem vários sentimentos que permeiam as relações humanas. Os sentimentos tanto bons quanto ruins. Né? Existem sentimentos ruins, se nós fôssemos pensar, a gente tem inúmeros, como inveja, como cobiça, né? Como soberba. Isso tudo permeia as relações. Mas eu gostaria de falar de um sentimento que permeia as relações, que eu acho que todos nós já vivenciamos um dia, ou estamos vivenciando, ou vivenciaremos. Em uma intensidade menor, maior, não sei, mas permeia as relações, que é a inveja. Inveja vem do latim, quer dizer invidere ou invidere, quer dizer aquele que não vê, né? Aquele que não vê a si próprio, só vê o outro. Alguém definiu inveja como sendo eu desejar o que é do outro, mas na verdade inveja não é isso. Inveja é eu ficar mal pelo que o outro tem. Tomás de Aquino, ele disse que a inveja é a tristeza pelo sucesso alheio. É quando eu fico mal por ver alguém bem. É quando o sucesso do outro me causa insatisfação. É quando ver o outro avançando me causa mal. É quando ver o outro sendo beneficiado e eu não sou beneficiado. É quando eu vejo alguém tendo êxito naquilo que muitas vezes eu coloquei as mãos e da mesma forma que eu coloquei as mãos e eu não tive êxito, o outro colocou e teve êxito. Isso me incomoda, isso me inquieta. O sucesso do outro me causa mal. O bem do outro me causa mal. Interessante que alguém definiu, até eu já pensei dessa forma, mas alguém definiu inveja como sendo incompetência. Né? Diz assim, todo invejoso é incompetente. Nem sempre. Às vezes o invejoso ele é competente naquilo que ele faz, mas a falta dele, contínua, intensa, profunda, tenta ser preenchida pelo que o outro tem. Então muitas vezes ele tem coisas, mas ele não tem o que o outro tem. Não se trata de simplesmente de uma incompetência. Se trata de uma falta, de uma demanda dele. Não de coisas muitas vezes externas, mas de coisas internas. E aí o que o outro tem me satisfaz, o que o outro tem me completa, mesmo eu tendo coisas. Tá? E aquilo me causa mal. A mulher olha para outra e diz assim, rapaz, por que ela tem aquele corpo e não eu? Por que ele anda naquele carro e não eu? Então, inveja é isso. Tá? Tristeza pelo sucesso alheio. Agora, se eu perguntasse assim, quem aqui já foi invejado? Se eu perguntasse a você já foi invejado? Você iria me dizer, eu já me invejaram. O olhar denuncia, né? Aquele olhar meditor, aquele olhar que avalia você de alto a baixo, de baixo a alto, por completo. Né? Um olhar pode denunciar um sentimento, né? Você consegue perceber. Você pode ter a sensibilidade de perceber quando alguém, de alguma forma, te olhou diferente e você percebeu um olhar invejoso. Mas se eu perguntasse assim, quem aqui já sentiu inveja de alguém? Quem aqui já ficou mal por ver alguém bem? Detalhe, a gente sempre pensa que o outro pode ter inveja de nós. A gente sempre pensamos que o outro pode se sentir mal pelo que nós temos. Mas será que nós também não podemos sentir inveja pelo que o outro tem? Até porque enquanto estivermos em nossa humanidade, enquanto essa humanidade estiver presente, ficada em nós, esses sentimentos eles vão sempre vir à tona. O grande que é como eu posso lidar com esses sentimentos. O grande que é como administrar esses sentimentos. O grande que é como trabalhar esses sentimentos.
O grande que é como eu posso mortificar esses sentimentos dia a dia. Foi o que aconteceu com Caim e Abel. Caim ficou mal, triste, angustiado, porque a oferta de Abel foi recebida e a dele não. No primeiro momento ele ficou triste, para depois vir a ação, para depois vir o primeiro homicídio bíblico. Mas primeiro ele ficou mal, triste, ele ficou angustiado por ver o sucesso do seu irmão. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, sobre os conflitos nas relações interpessoais e sobre a questão da inveja, né? Inveja é eu ficar triste pelo que o outro tem, é quando o sucesso alheio me causa mal, é a tristeza pelo sucesso alheio. E nem sempre, ou melhor, as pessoas podem sentir inveja de nós, mas nós também podemos sentir inveja delas. E precisamos mortificar esses sentimentos dia a dia, instante a instante. Eu acho que é isso, queridos. Essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre as relações interpessoais, tá certo? Um abração, um excelente dia a todos, uma excelente semana. Que Deus continue nos ajudando e nos dando graça para continuarmos nesta caminhada, o servindo e o adorando. Um abraço a todos.